Vocês perceberam? Então, quem eram o destinatário das duas cartas de Pedro? Acho que você nunca pensou sobre isso. Os que foram dispersos na grande perseguição em Jerusalém. São pessoas que experimentaram aquela vida da igreja em ressurreição, aquela vida da igreja maravilhosa dos primeiros tempos, e foram dispersos. Eles não participaram da segunda etapa da igreja em Jerusalém, que é uma mistura da lei com a fé. Certo? Agora imagine vocês, esses de Jerusalém, dezenas de milhares de pessoas, zelosos da lei, que creram no Senhor Jesus, certamente eles têm muito parentesco com os que foram espalhados. E eles certamente tentaram influenciar os que estavam dispersos, apacentados por Pedro. Eu estou falando uma coisa que ninguém nunca falou sobre isso. Mas pensa um pouco. Esses que estão em Jerusalém já vivendo de outra forma. E certamente, irmão, não é da forma que Pedro ensinou no começo. E Pedro continua apacentando a ele na linha da vida, na linha da fé, na linha de Cristo. E certamente eles recebem muita influência dos de Jerusalém da segunda etapa. Então, irmãos, muitos desses falsos mestres, dos escarnecedores, saíram dessas coisas. Perceberam agora ou não? Então, um pouquinho de contexto histórico, vocês conseguem perceber. Então, não era fácil para Pedro trabalhar. E como se Pedro dissesse, de repente, os de Jerusalém da segunda etapa não reconheciam mais Pedro como aquele que fala a palavra profética. Por isso que Pedro, olha aqui. Capítulo 3, versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Ele fala para aqueles que tiveram experiência genuína no começo da igreja em Jerusalém. Só que tem gente tentando contaminá-los. Por isso eu falo com vocês, porque vocês têm mente esclarecida. Vocês estão conseguindo perceber, não? Existe um trabalho contra. Existe um trabalho que não reconhece Pedro como apóstolo mais. Olha o versículo 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Quem são esses santos profetas? São os profetas do Antigo Testamento. Tá? Eu vou repetir. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Mas ele não para por aí. Ele fala, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado por quem? Pelos vossos apóstolos. E quem eram vossos apóstolos ali? Era Pedro. Então, os de Jerusalém, na sua segunda etapa, liderados por Tiago, certamente não reconhecem Pedro mais como apóstolo. Mas esses que são apacentados por Pedro, eles reconheciam. E Pedro deixava claro que está na mesma linha dos santos profetas do Antigo Testamento. Deus agora no Novo Testamento, ele ainda tem profetas. E quem são esses profetas? São os apóstolos que ensinam o quê? Ensinam o seu próprio ensino? O que eles ensinam? Eles ensinam, não, usa o que está aqui. Eles ensinam o mandamento do Senhor e Salvador. Por que ele acrescenta Salvador? Se você falar só o mandamento do Senhor, pode entender como Deus. De fato é Deus. Mas ele faz questão de especificar Salvador, quer dizer, é o Senhor Jesus.
Então, os apóstolos do Novo Testamento são profetas do Senhor Jesus. Por isso que Paulo, em Gálatas 1, fala: o evangelho que prego, eu não aprendi de homem algum, não é? E é segundo a revelação de Jesus Cristo, é que me dá essa revelação para eu pregar. E João também, em Apocalipse 1:1, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e ele enviou o seu anjo para notificar a João. Então, é revelação de Jesus Cristo. Em outras palavras, o Novo Testamento, irmãos, é quem fala é Jesus Cristo. Você vai dizer: peraí, como é que você pode afirmar isso? Então, abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, Deus falou pelos profetas do Antigo Testamento, muitas vezes e de muitas maneiras, falou aos pais. Agora, dá uma olhada no começo do versículo 2. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Por isso, os apóstolos do Novo Testamento, eles não podem falar suas próprias palavras. Eles devem ensinar o mandamento do Senhor e Salvador. Isso é igual Atos 2:42. E perseveravam no ensinamento dos apóstolos. Os apóstolos ensinavam o quê? Ensinavam o mandamento do Senhor. Em outras palavras, irmãos, a palavra que o Senhor nos dá não é meramente uma palavra de conhecimento bíblico, não é meramente uma palavra de sugestão para você viver uma vida cristã melhor. Não, a palavra que o Senhor nos dá é mandamento. É mandamento, é comando, é ordem, é cabeça, né? Falando com o corpo, né? Encabeçando o corpo, e o corpo executa a palavra de Deus, a palavra de Jesus como mandamento. Tá? Então, é nesse princípio que nós vamos falar agora, do versículo 8 em diante. Tá? Ó Senhor, eu gastei um pouco de tempo para vocês entenderem o contexto, porque senão não dá para vocês entenderem completamente o que Pedro está falando aqui. Né? Então, o versículo 8, né, até o versículo 8, o versículo 3 começa a falar dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Os que não consideram Pedro como apóstolo. Os que não consideram que Pedro fala palavra profética. Por isso que lá no capítulo 1 ele fala a palavra profética, tendo tanto mais confirmada a palavra profética que brilha como uma candeia numa noite escura, que nos leva em direção à vinda do Senhor. Irmãos, Pedro estava tentando mostrar por esses que são ajudados por ele, a palavra que eu estou falando com vocês é a palavra profética. Essa palavra vai conduzir vocês até a volta do Senhor, e não são minhas palavras, são palavras que é mandamento do Senhor e Salvador. Tá? Só que surgiram muitos escarnecedores, surgiram muitos que escarneciam, né? Dizem isso aí é a palavra de Deus, não é não. Pedro inventou fábulas, né, engenhosamente inventadas para dizer que viu no Monte da Transfiguração Jesus, né, viu a glória de Jesus. E quem que comprova isso? Só 3 subiram ao monte, né? Só Pedro, Tiago e João. Não, eles inventaram isso. Esses são os escarnecedores. E os escarnecedores também estão dizendo, né, onde está a promessa da sua vinda? Vocês apóstolos falam que o Senhor vai voltar, Onde está a promessa da sua vinda? Né? Tanto que vocês falaram até agora, parece que não aconteceu nada. E nada mudou entre nós, né? Então essa foi a mensagem anterior. Então hoje nós vamos continuar, mensagem 8, versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, principalmente os zombadores, os escarnecedores, que não aceitavam a palavra, né? Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Irmão, não se esqueça que para Deus, irmão, Deus não vive limitado pelo tempo, como nós estamos limitados pelo tempo e pelo espaço. Deus, Ele não está limitado. Ele vive na eternidade. Isaías 57, 15, como diz. Isaías 57, 15, como diz. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar. Ele está fora da restrição do tempo e espaço. Ele está na eternidade. E quem está na eternidade não fica restrito ao tempo. E quem está na eternidade, ele consegue acessar o tempo a hora que ele quiser. Os irmãos entenderam ou não? Então, só que esse que habita a eternidade, mas habita também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, de vivificar o coração dos contritos. Aí que eu digo aquela folha, né, com a pressão negativa, aquela folha com sede da seiva, irmão, ele também habita aí, tá? Então, e também Tiago, o livro de Tiago, Senhor Jesus, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, como fala? Toda dádiva, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Irmão, Tiago não era nenhum Einstein, né, trouxe para nós uma formulação, né, de que o tempo e o espaço são relativos, são variáveis. Para nós, o espaço não é variável, mas na verdade é variável. Variável, única coisa que é constante e não varia é a velocidade da luz. Né? O Einstein formulou, né, E igual mc, e o c é a velocidade da luz. A única coisa que é constante é a velocidade da luz. E conforme a velocidade da luz, mais próxima da velocidade da luz ou menos próxima da velocidade da luz, o tempo e o espaço vai variando. Em outras palavras, segundo Einstein, quem viaja perto da velocidade da luz, o tempo praticamente não corre, você não envelhece. E se você andar na velocidade da luz, o tempo não passa mais, não tem mais tempo, você está na eternidade. Vocês entenderam? Então, quem é o Pai das luzes? É aquele que é a própria luz e habita na velocidade da luz. E quem habita na velocidade da luz, irmão, o tempo não passa, não tem tempo. E o tempo na eternidade, irmão, não é o tempo seu, não é o seu tempo aqui, 1 minuto, né, 15 minutos, não é esse tempo. Tempo da eternidade é tempo da eternidade. E ainda assim, você sabia que lá na eternidade ainda tem tempo ou não? Você sabia? Em Apocalipse não fala, fez no céu um silêncio por cerca de meia hora. Ei, e agora? Hein? Como é que pode? Na eternidade ainda tem meia hora. Irmãos, o tempo é totalmente diferente da sua noção do tempo. Então, irmãos, não fica julgando Deus
com a sua limitação. Deus ainda não falou que vinha, não veio ainda. Na verdade, se Ele não veio, irmãos, é por ser longânimo conosco. A igreja não está pronta. Nós não estamos prontos. O Evangelho do Reino não foi ainda pregado a toda a terra habitada. É a missão que Ele encarregou para a igreja não cumpriu ainda essa responsabilidade. Nós ainda precisamos edificar a igreja ainda. Não é isso? Então, na verdade, Deus está esperando a gente. Então, não é como esses escarnecedores zombando. Não, Deus, né, como aqueles de Mateus 24, não é isso? No tempo de Noé, enquanto eles comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, como no tempo de Ló também, não é isso? E de repente veio uma repentina destruição. Portanto, irmãos, nós não queremos ser esses que digam, não, o Senhor vai demorar. Não, esse negócio de viver para o Senhor, né, tudo isso aí que Pedro está falando, vocês estão, né? Não precisa não, vamos viver a nossa vida, vai ser feliz, né? Irmãos, ó Senhor Jesus, nós que estamos sendo felizes, né? Então, irmão, vamos então para Deus, né? E por que, se Deus está na eternidade, vive a eternidade, e por que Ele nos colocou no tempo? Por quê? Ele criou os céus e a terra e nos sujeitou no tempo e no espaço. E o tempo existe para quê? Os nossos adolescentes sabem a resposta. Está em Efésios 1, né? Você vê como é bom inculcar a palavra no coração? Eu acho que muitos líderes cristãos não sabem, e você sabe, viu? Efésios 1, versículo 10, de fazer convergir, né, nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, irmãos, o tempo é para quê? É para fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? De novo, nossos adolescentes sabem, ó. A vontade de Deus é que é de fazer Cristo encabeçar sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, por que nós estamos sujeitos ao tempo? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Esse tic-tac que eu falei agora não volta mais, né? Tempo é implacável. E os sinais da idade começam a aparecer também no rosto, no corpo, né? Porque o tempo é inexorável e não tem como voltar atrás. Então, para que serve esse tempo? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Irmãos, é justamente fazer a vontade de Deus. Quando Cristo encabeçar todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, não haverá mais necessidade do tempo, né? Irmãos, quando Deus destruiu o último inimigo, vamos dar uma olhadinha aqui em 1 Coríntios 15, né? Senhor Jesus, vamos lá. 1 Coríntios 15, dá uma olhada aqui, ó. Versículo 24. E então virá o fim, quando Ele quem? Cristo, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Por quê? Porque o fim só vai chegar quando destruir todo o principado, potestade e poder, porque são poderes paralelos ao poder de Cristo, à autoridade de Cristo. Então, Deus prometeu ao Filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Vocês entenderam? Então, enquanto houver alguma coisa que não quer se sujeitar a Cristo, Deus vai ter que tratar.
Enquanto houver alguma coisa que não é sujeita a Cristo, o tempo tem que correr, até terminar o tempo, até que todas as coisas estejam sujeitas, né? Então, quando tudo ficar sujeito, Cristo então vai reinar sobre todas as coisas, e Ele vai entregar o reino para Deus Pai. Tá? Porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, Deus está esperando a destruição do último inimigo. Claro, antes de chegar no último inimigo, todos os principados, potestades, todo tipo de poder, tudo que é contrário ao encabeçamento de Cristo, precisa ser tratado. Tá? Aí, versículo 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, quer dizer, não inclui o Pai. O Pai é que lhe subordinou todas as coisas, e o Pai não está subordinado ao Filho, é ao contrário, tá? E quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aí há uma só cabeça, uma só autoridade, que manda em tudo. É isso que precisa acontecer, certo? Então, aí o que aconteceu? Aí quando terminar esse processo, irmãos, acabou a necessidade do tempo. Aí entra em Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. É o novo céu, nova terra, é a eternidade. Por quê? Porque Deus terá tratado com todos os inimigos de Cristo. Tudo que não obedece a Cristo, tá? Deus já terá tratado. Então é isso que nós vamos ver. Então, irmãos,